Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. Eu sou António Saraiva Lima, tenho aqui comigo, como habitualmente, no estúdio de Lisboa, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Este episódio está a ser gravado ao início da tarde de quarta-feira, dia 23 de abril, ou seja, poucos dias depois da morte do Papa Francisco. Vamos por isso olhar para o pontificado do argentino que liderou a Igreja Católica entre 2013 e 2025 e refletir sobre o seu legado, tentando que a nossa análise também toque na ação, nas palavras e nos pensamentos de Francisco sobre os grandes temas e as grandes crises internacionais que marcaram a última década. Na segunda parte deste episódio vamos olhar para os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Começando então pelo Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio morreu na segunda-feira, aos 88 anos. Foi o primeiro Papa latino-americano da história, o primeiro não europeu em mais de 1200 anos e foi ainda o primeiro jesuíta a chegar ao topo da Igreja Católica. Considerado um progressista e um humanista, foi escolhido para o cargo em 2013, sucedeu a Bento XVI e tentou passar uma mensagem de simplicidade e de promoção de uma igreja de portas mais abertas. Chegou a dizer: prefiro uma igreja acidentada, ferida e suja por ter saído à rua, a uma igreja asfixiada, doente pela clausura e pela comodidade de se agarrar às suas próprias seguranças. Durante a sua liderança, e mesmo podendo ter ficado aquém do que os mais progressistas ou os não crentes desejavam, abriu algumas discussões dentro da Igreja Católica que se julgavam impossíveis, nomeadamente sobre os recasados, sobre a comunidade LGBT, sobre o papel das mulheres na Igreja, sobre as novas tecnologias e sobre os escândalos de abusos sexuais e de corrupção no seio da Igreja. Foi um crítico do capitalismo desregrado, da ascensão dos populismos e da xenofobia, dos abusos das culturas patriarcais. Foi ainda um defensor dos refugiados, dos migrantes, das vítimas da guerra e da luta contra as alterações climáticas, posições que lhe valeram, aliás, muitas críticas internas e externas, mas principalmente nos meios mais conservadores da Igreja e até da política. Foi rotulado de anticapitalista, de ambientalista radical, de herege e de populista. Carlos, o que é que sobrevive a este Papa na forma como a Igreja Católica olha para si e para o mundo que a rodeia? O Papa Francisco exerceu o seu pontificado num momento crítico, quer da política internacional. Ele começou em 2012 a viragem na China e na Rússia, o princípio da era dos autocratas e do regresso da guerra, a divisão crescente nos Estados Unidos e nas democracias ocidentais. E, na minha opinião, essas divisões, essa polarização entre progressistas e conservadores, ou progressistas e reacionários dentro das democracias ocidentais, existe com tanta ou mais força dentro da Igreja Católica, que é, no essencial, uma instituição ocidental e uma instituição essencial do Ocidente, se é que ele ainda existe. Essa divisão é particularmente profunda na Igreja Católica, e visto de fora, a impressão que fica é de que, no essencial, o Papa passou estes anos a tentar evitar ou adiar um cisma na Igreja Católica, e conseguiu pelo menos adiar, se não conseguiu resolver, ultrapassar. Ou seja, abriu mais discussões do que depois consumou, no fundo. É um método para justamente evitar ou adiar aquilo que em certos momentos pareceu inevitável, sobretudo por iniciativa dos setores mais conservadores da Igreja Católica, que são, na minha opinião, claramente dominantes na nova geração de
de padres e de eclesiásticos dentro da Igreja Católica e que vão certamente acabar por prevalecer nos próximos tempos, independentemente de continuar a ser necessário agir para evitar uma cisão entre uma geração mais velha, para a qual esses temas que o Papa Francisco quis debater e trazer para a primeira linha têm uma ressonância muito forte, mas não há verdadeiramente mudanças decisivas na parte da doutrina da Igreja Católica. No essencial, as coisas continuam a ser como eram. Há um grande peso conservador na própria Igreja, que lhe vem desde sempre, mas essa geração está, de certa maneira, a sair, e há uma nova geração que é francamente mais conservadora que está a aparecer, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos e na América Latina, onde as elites são mais católicas e, ao mesmo tempo, as igrejas pentecostalistas ou evangélicas têm um apelo cada vez maior nas massas. Teresa, nestes últimos dias, na verdade ao longo dos últimos anos, nós ouvimos muita ideia de que o Papa Francisco era um Papa pop, ou seja, alguém que se notabilizou pela sua popularidade e por ter tentado desacralizar a imagem tanto do líder da Igreja como da própria instituição, e menos por alguém que estava subordinado ou absorvido na teologia, na doutrina. Também pelas tendências dos últimos anos, corremos o risco de a escolha do próximo Papa resultar num perfil oposto, ou este estilo pode ter criado raízes? Eu pergunto-lhe isto porque eu li a sua newsletter e que volto a recomendar, e a Teresa escreveu que a morte de Francisco poderia ser um momento de reflexão coletiva, mas vai durar provavelmente apenas meia dúzia de dias. Sim, porque isso é uma observação mais geral no sentido da forma como hoje nós refletimos o mundo. É uma rapidez supersónica, com a mediatização total do mundo e da informação, mas eu queria acrescentar, eu não disse isso na newsletter, que o primeiro Papa mediático, se lhe queremos chamar, uma estrela rock, uma estrela pop, e planetário, não foi Francisco, foi João Paulo II. Foi João Paulo II que fez a grande mudança. João Paulo II era um Papa extremamente conservador em matéria de doutrina da Igreja, mas foi o Papa a quem se atribui um papel fundamental no derrube do Muro de Berlim. Foi ele que foi à Polónia em 78 dizer aos polacos: não tenhais medo, e desencadeou o movimento da solidariedade. Claro, o Muro de Berlim caiu porque o Ocidente venceu, porque houve um homem chamado Gorbachev, porque houve dissidências na Europa de Leste, mas o Papa João Paulo II foi verdadeiramente a primeira grande estrela mediática da Igreja. Francisco retoma essa tradição, é uma estrela mediática extraordinária, com uma diferença fundamental, sinal dos tempos. João Paulo II ainda foi um Papa europeu virado para o destino político da Europa. Francisco veio do hemisfério sul, do que nós chamamos o sul global,
mundial hoje, do fim do mundo, como ele dizia, é o primeiro Papa que não vem da Europa e traz com ele também esse apor de uma transformação mundial muito acentuada, que muita gente chamou do mundo pós-americano, do mundo pós-ocidental, e que ele imprime como uma marca muito forte na Igreja. Não tanto em matéria de costumes, ele é um liberal, embora não tenha conseguido traduzir na doutrina oficial da Igreja muitas das coisas que defendeu e que estão ainda em aberto, mas ele é um homem que vem das periferias, que se assume como homem das periferias, as periferias geográficas, as periferias da existência humana do homem, aqueles que são excluídos, que são afastados pelas mais variadas razões. Mas a Teresa acha que ele abriu essa porta a outras pessoas de outras periferias? Ele abriu as portas, e se nós olharmos hoje para, não sei quem vai ser o próximo Papa, ninguém sabe. O Espírito Santo se encarregará de inspirar o conclave. Ultimamente nem se tem enganado muito. Mas se olharmos hoje para o conclave, em que a maioria dos cardeais são de nomeação do Papa Francisco, verificamos que desde Paulo VI até hoje, cada vez o peso dos cardeais europeus é menor, embora ainda seja muito grande, e cada vez mais vão crescendo, primeiro nos Estados Unidos e no Canadá, que se mantém estável em volta dos 16, 20 cardeais, depois na América Latina, depois em África, depois na Ásia, e hoje a composição do conclave é muito mais aberta do que era aqui há 50 anos atrás, muito mais mundial. Isso, creio eu, vai ter uma influência na escolha do próximo Papa, embora a questão fundamental desta escolha não seja tanto a origem geográfica do próximo Papa. Francisco abriu uma exceção, já não foi um Papa europeu, já não tinha sido um Papa italiano com João Paulo II, e depois, agora, não foi um Papa europeu, mas a grande clivagem vai ser entre aqueles que querem continuar de uma maneira ou outra o caminho de Francisco, da Europa, da Igreja dos pobres, dos excluídos, da fé simples, terra a terra, humana, e os conservadores e os ultraconservadores que querem regressar a uma Europa, a uma Igreja hierarquizada, conservadora, estrita no cumprimento da doutrina. Vai ser essa a grande batalha que se trava. Mesmo assim, creio que o legado do Papa Francisco vai, de alguma maneira, impedir um retrocesso muito grande se houver essa tentativa nesse caminho de recuo em relação àquilo que Francisco deixou. Eu só queria recordar uma frase dele quando assumiu o pontificado, que foi: quero criar uma desordem, a mess, na expressão inglesa, uma desordem, como diriam os brasileiros, uma bagunça, como nós diríamos, uma grande confusão. E isso ele conseguiu. Foi um grande abanão na Igreja e uma grande aproximação. A marca de Francisco é mais o seu exemplo pessoal de homem e de Papa do que propriamente a revolução introduzida na doutrina oficial da Igreja. Carlos, o Carlos já tocou, na sua primeira intervenção já tocou um pouco nisto, mas eu queria fazer-lhe aqui uma pergunta, porque apesar de toda esta imagem mais positiva e mais humanista,
como o Carlos referiu, não deixa de ser verdade que durante este pontificado o mundo assistiu a algumas das crises mais graves e mudanças mais drásticas no panorama internacional. Eu apontei aqui a crise económica ou financeira após 2008, a crise dos refugiados, a ascensão dos populismos, a pandemia, a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza. Houve um aumento das desigualdades económicas e sociais em todo o mundo. E, portanto, fica a ideia, também depois de ter referido João Paulo II, fica a ideia, talvez um pouco deprimente, de que apesar de todos os esforços e de todas as palavras deste tipo de personalidades, o Papa acaba por ser cada vez mais um espectador e não alguém com capacidade real para influenciar o que é que seja no campo das relações internacionais. Eu perguntava-lhe se concorda e o que é que isso nos diz sobre a verdadeira influência da Igreja Católica nos dias que correm, em comparação com outros tempos da história. O Papa Wojtyła foi decisivo no fim da Guerra Fria e também foi decisivo em abrir a Igreja. Ele foi decisivo também na independência de Timor. Ele vai a Timor, é o primeiro Papa que vai a Timor, em setembro de 89, quando as coisas estão a mudar decisivamente na Europa, no momento da Revolução Europeia. E é o Papa Wojtyła que, na sequência do fim da Guerra Fria, define a Ásia como o futuro da Igreja Católica, como a terra de missão da Igreja Católica. E não é irrelevante ele ser um polaco, por isso os polacos estavam na outra ponta da rota da seda no século XIV ou no século XV, e também pelo facto de ele vir de um país comunista. Quando o Wojtyła chegou a Roma para ser eleito Papa, foi apresentado como um Papa das periferias, porque a Polónia, em relação a Roma, era uma terra muito distante. Talvez não fosse o fim do mundo, mas era uma terra muito distante. E quer Wojtyła, quer Ratzinger eram menos italianos do que o Papa Francisco, que é filho de imigrantes italianos e cuja primeira língua é o italiano, e que também retomou a prioridade do Papa João Paulo II em relação à Ásia. Aparentemente aí há uma linha de continuidade muito forte. A Ásia, o Sul Global, é uma invenção dos bem-pensantes que não tem nenhuma relevância, designadamente para a estratégia de expansão ou de renovação da Igreja Católica. A Igreja Católica, de facto, com este Papa e com esta linha próxima dos católicos progressistas, não teve resposta, paradoxalmente, nem para o regresso das autocracias, nem para o regresso da guerra. Este Papa teve relações muito próximas com a Rússia de Putin e defendeu até a invasão da Ucrânia uma convergência estratégica com a Igreja Ortodoxa, justamente para fazer face à ascensão dos pentecostalistas e dos evangélicos no universo cristão. Fez um acordo com a República Popular da China, que continua a ser contestado pela Igreja Cristã e Católica na China, em que, tanto quanto nós sabemos, são as autoridades chinesas, é o Partido Comunista da China, quem propõe o nome dos bispos à Santa Sé, e o Papa pode vetar esses nomes. Esta convergência com as autarquias, esta procura de manter relações com as autocracias, retoma mais aquilo que era a Ostpolitik de Paulo VI, da diplomacia do Vaticano nos anos 60 e 70, mais do que a linha mais arriscada, mais decisiva do Papa Wojtyła, que confrontou decisivamente a União Soviética e também as autocracias nas periferias, como a Indonésia, quando vai a Timor-Leste. E em relação à guerra, há uma posição muito ambígua por parte quer do Papa, quer da diplomacia da Santa Sé, designadamente quando
trataram a Ucrânia e a Rússia em pé de igualdade, o agressor e o agredido em pé de igualdade, em nome de uma rejeição do sofrimento e da guerra. Essa atitude pacifista está em contradição com a teoria da guerra justa que a Igreja Católica herdou do Império Romano e que é crucial para a Igreja Católica poder fazer face ao ciclo de guerras que já se iniciou entretanto. Teresa, eu queria pedir-lhe um comentário sobre uma dimensão muito concreta que já foi aqui tocada, tanto pela Teresa como pelo Carlos, que tem a ver com isto. Estes anos todos de pontificado do Papa foram marcados pela ascensão de partidos e de políticos de extrema-direita, que em muitos casos até falam de si próprios como porta-vozes de um conservadorismo religioso social, ou seja, em teoria teriam ou têm ligações à Igreja ou ao movimento cristão mais alargado. Falo, obviamente, de Donald Trump, J.D. Vance, Viktor Orban, Bolsonaro, do próprio André Ventura. Mas a verdade é que muitas destas figuras criticaram abertamente o Papa e o seu progressismo, afastaram-se ostensivamente dele. O que lhe pergunto é se isto nos diz mais sobre as contradições desta forma específica de fazer política ou sobre a visão que o Papa tinha sobre o mundo e a própria Igreja. De alguma maneira, Francisco conseguiu, a nível mediático, digamos assim, sobretudo por causa da questão que hoje domina boa parte do debate nas democracias ocidentais e nos Estados Unidos, a ideia do anti-Trump. Ele era a figura que mais rebatia, pelo seu exemplo, que mais rebatia a ideia dos homens, dos autocratas e candidatos autocratas que se viam a si próprios como homens fortes. E nesse aspecto ele foi importante, embora o Estado do mundo hoje não diga que a sua influência tenha sido decisiva, embora eu acho que há sempre marcas que ficam, há sempre influências que ficam, há sempre movimentos que são criados e que de alguma maneira podem contrariar essa tendência generalizada para os homens fortes, autocráticos, autoritários, que não têm qualquer consideração pela pessoa humana, como nós vemos hoje multiplicar-se no mundo inteiro. Eu creio que Francisco deve ter morrido amargurado com o estado do mundo. Queria fazer só aqui um pequeno acrescento àquilo que o Carlos disse sobre João Paulo II e o Papa Francisco. Isso também corresponde, como eu já tentei dizer, à mudança do mundo. João Paulo II era um Papa europeu e a linha de conflito que dividia o mundo estava na Europa, com a Guerra Fria. E era um Papa que deu uma importância enorme à ideia dos direitos do homem, dos direitos humanos, era o seu lema. Na Polónia, nos campos de concentração que ele visitou, no pedido de desculpa aos judeus, em tudo isso ele foi um Papa dos direitos humanos. Francisco tinha outra visão sobre o mundo, porque era um Papa do tal sul global que o Carlos não gosta e eu também não gosto muito, mas para o mundo não ocidental, que se vira hoje, de facto, com muita importância para a Ásia. E eu também encontro, depois de pensar muito sobre as razões pelas quais Francisco não viu imediatamente, com a clareza que lhe era obrigatória, sendo um homem do mundo, a guerra da Ucrânia, é porque ele no fim acabou por refletir durante muito tempo, menos para o fim,
a ideia do Sul global sobre a guerra da Ucrânia. É um problema dos ocidentais, não é um problema nosso. Nós temos outros problemas. Acho que isso também ajuda a explicar, não justifica, ajuda a explicar a visão do Papa sobre a guerra da Ucrânia, que seria certamente muito diferente da que teria Ratzinger ou que teria João Paulo II, que tinham outra origem cultural e civilizacional muito mais europeia, ocidental. Agora, a questão que eu creio que se põe em relação à Ucrânia, primeiro, como o Carlos disse, e com razão, ele fez um acordo secreto com a China porque lhe acha que os católicos na Ásia, incluindo na China, mas em Mianmar, nas Filipinas, na Austrália, numa série de países, até no Japão, estão em crescimento. Por outro lado, ele tentou, dando razão ao Carlos, um encontro com o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, que fracassou. Kirill hoje é um apoiante fanático e incondicional do Kremlin e da invasão da Ucrânia, portanto não é propriamente um parceiro de diálogo possível. Quando eu procurava entender as razões que levaram Francisco a não ter visto claramente o que estava em jogo na Ucrânia, encontrei esta ideia de uma visão fora do mundo ocidental e soube, o que me deixou com algum conforto pessoal e moral, que ele utilizou recentemente todas as suas poupanças para comprar drones para a Ucrânia e que não tornou isso público, só foi tornado público há 2 ou 3 dias. Portanto, há aqui um sentido de algum arrependimento e de alguma compreensão daquilo que está em causa na Ucrânia. Mas eu acho que a sua dimensão mais importante, mesmo que não se sinta hoje no estado caótico em que o mundo está, graças em grande medida à política internacional do presidente norte-americano, ele encarna muito a figura do anti-Trump, do homem bom, do homem que apela ao melhor das pessoas, quando sejam americanos, ou sejam europeus, ou sejam latino-americanos, quando Trump apela ao pior das pessoas. O homem da compaixão. Exatamente. Que é um valor muito conservador. Sim, já falámos aqui um pouco sobre a guerra na Ucrânia, vamos agora passar aos últimos desenvolvimentos. A Rússia propôs e disse ter implementado um cessar-fogo de 30 horas durante o fim de semana, domingo de Páscoa. Tanto o Kremlin como Kiev acusaram-se mutuamente de violações desse cessar-fogo. Já na terça-feira, o governo ucraniano desafiou Moscovo a aceitar a sua proposta para a suspensão dos ataques contra a infraestrutura civil durante 30 dias. Putin não respondeu, disse de forma algo vaga que está aberta a negociações com a Ucrânia para um cessar-fogo. Entretanto, Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio admitem que os Estados Unidos podem abandonar os esforços para terminar a guerra, dizem que o país tem de seguir em frente e que não pode continuar à espera de progressos nas negociações. E no meio disto tudo, jornais como o Washington Post, o Wall Street Journal ou o Financial Times noticiam que a Casa Branca estará disponível para reconhecer a anexação russa da Crimeia, a aceitar o congelamento da linha da frente na sua configuração atual e a proibir a entrada da Ucrânia na NATO no futuro. Carlos, quer começar por onde? Aparentemente, o presidente dos Estados Unidos fez um ultimátum, quer a Moscovo, quer a Kiev, tem até ao dia 30 de abril, os tais 100 dias da presidência de Donald Trump, para aceitar os termos da proposta norte-americana que, além de excluir definitivamente a Ucrânia da NATO, como já se referiu, tem indicações concretas e precisas sobre a questão territorial. Estamos a falar de cerca de 20% do território da Ucrânia. Não é? Exatamente. Aparentemente, a linha que separa os combatentes é o essencial
linha de demarcação futura entre a Rússia e a Ucrânia, mas estão previstos ajustamentos, e o presidente Putin terá feito uma grande concessão, que é, não quer a integralidade do território dos 4 distritos que ocupou depois da invasão de 2022, e está disposto, que não ocupa na sua integridade, portanto é uma concessão evidente e clara por parte do Kremlin. Não é evidente que a Ucrânia não esteja obrigada a reconhecer também a anexação da Ucrânia como definitiva. Da Crimeia como definitiva. Aparentemente os Estados Unidos estão preparados a reconhecer a anexação da Crimeia, o que significa uma ruptura com o mais antigo dos princípios da diplomacia norte-americana, que vem dos tempos do isolacionismo americano, que é não tomar posição em relação a disputas territoriais. É, portanto, aqui, do ponto de vista da diplomacia americana, uma viragem importante. Nem sequer a China reconhece a anexação da Crimeia. Portanto, estamos a falar, efetivamente, de uma concessão excessiva e difícil de explicar. Não se sabe, neste momento, qual é a posição dos europeus nessa matéria. Sabe-se que o presidente Zelensky disse que, nem pensar, ele não faz nenhuma concessão territorial, não pode fazer, como garante a Constituição ucraniana, não pode fazer nenhuma concessão territorial. Mas, aparentemente, as conversações estão interrompidas, exceto entre Washington e Moscou. Os europeus estão mais uma vez excluídos do processo e têm até o dia 30 de abril para dizerem sim ou não. Se não houver acordo, isto é, se os Estados Unidos não tiverem o poder para impor à Rússia e à Ucrânia os seus termos, vão tratar de outros assuntos. Teresa, por um lado parece-me demasiado ingênuo que a administração Trump estivesse à espera de já haver uma solução para o conflito por esta altura, e por outro, se esta ameaça de existência dos Estados Unidos for estratégica, parece-me óbvio que só há um lado que vai beneficiar com ela, não é? É a Rússia, naturalmente. Eu só queria acrescentar que há 5 países no mundo neste momento que reconhecem a Crimeia, 5 países no mundo, que são aqueles suspeitos do costume que votam na Assembleia Geral das Nações Unidas contra o reconhecimento e a condenação da agressão russa à Ucrânia, aos quais se juntaram recentemente os Estados Unidos. Portanto, Washington é o 6º país do mundo a reconhecer a Crimeia como território ocupado e parte da Rússia. Em relação à Europa, a Europa fica mal outra vez com um problema sério nesta evolução muito rápida dos acontecimentos, porque há sensivelmente uma semana tinha conseguido finalmente estar à mesa das negociações, quando Rubio e Witkoff foram ao Palácio do Eliseu discutir com os europeus, nomeadamente com Macron, com Starmer, as negociações na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, e a questão do cessar-fogo, e neste momento, quando se preparava para continuar a estar à mesa das negociações, esta quarta-feira, hoje mesmo, há uma reviravolta outra vez em Washington, e a Europa, falando em linguagem popular, está outra vez a falar sozinha e com responsabilidade total em cima dela de continuar a apoiar a Ucrânia. A Kaja Kallas disse imediatamente que a Europa não reconheceria sempre a Ucrânia como parte integrante a Crimeia como parte integrante da Ucrânia.
Portanto, a posição da Europa mantém-se em relação à NATO, o caminho da Ucrânia em direção à NATO é irreversível, é a posição europeia que se mantém. Há de novo um bloqueio nas negociações de paz. Zelensky, respondendo com alguma abertura, disse disposto a falar diretamente com Putin e a aceitar discutir os termos de um acordo de paz com uma condição, a tal condição que não se vai cumprir, certamente, um cessar-fogo total, imediato e incondicional no terreno. 30 dias. Não há, exatamente, não há o menor sinal neste momento que Washington esteja disposto a pressionar o Kremlin nesse sentido. Não há nenhum sinal. Washington tinha imensas maneiras, se o quisesse, por exemplo, adotar as chamadas sanções secundárias, penalizando os países como a Índia, como a China, como tantos outros que compram petróleo à Rússia. Não utiliza nenhuma desses instrumentos, nenhuma dessas armas. Não há pressão sobre a Rússia. Trump, mais uma vez, deixou perfeitamente claro que é do lado da Rússia que ele está, é um mediador parcial e não é por essa via que se chega a qualquer entendimento nos próximos tempos, o que quer dizer que muito provavelmente a guerra vai continuar e que a Europa vai ter de continuar a apoiar sozinha a Ucrânia. Só mais uma chamada de atenção. O plano dito de Trump, que Vance agora diz que eles têm de dizer sim ou não, é um plano de congelamento da guerra, como aconteceu em Minsk. Exato. Em 2014, em 2015, exato, que nunca parou a guerra, que permitiu a invasão de 2022 e que não é de maneira nenhuma uma solução de paz duradoura e estável para os ucranianos, e eles não têm de maneira nenhuma condições ou não podem aceitá-lo sob pena de estarem a repetir a mesma história que já viveram, já sofreram desde 2014. Muito bem, meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado pela vossa análise e obrigado a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Eu aproveito para informar a quem nos ouve que o episódio da próxima semana vai sair excepcionalmente na quarta-feira de manhã e não na quinta. Isto porque vamos fazer um programa especial dedicado aos 100 dias da presença de Trump nos Estados Unidos. Tanto a gravação deste podcast como a do Fogo e Fúria, um podcast do Público dedicado à política norte-americana, dos jornalistas Ruben Martins e Pedro Guerreiro, vão ser gravados ao vivo no auditório do jornal, em Lisboa. A sessão está marcada para as 5h30 de terça-feira e será aberta a assinantes e a convidados. O episódio será depois disponibilizado, como de costume, nas plataformas habituais onde costumam ouvir os vossos podcasts favoritos. Se quiserem assistir, fiquem atentos ao nosso site www.publico.pt. Nós contamos convosco. Um abraço e até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.